Você sempre se sentiu diferente das pessoas? Não necessariamente melhor. Em algumas coisas você vai muito bem, e em outras nem tanto. A gente pode estar diante de um caso de altas habilidades e superdotação. Ter altas habilidades ou superdotação não significa que a pessoa é um gênio, que ela sabe tudo, que ela não erra nada. Hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho das características dos adultos com altas habilidades e superdotação. Vou citar também um pouquinho de, provavelmente, como foi a infância dessas pessoas. Como eu falei, essas pessoas não são perfeitas, não sabem tudo. Elas têm um desenvolvimento superior à média em alguma dessas habilidades. Então, pode ser intelectual, criativo, físico. Muitos atletas de alto rendimento, claro, podem estar, sendo enquadrados como altas habilidades, superdotação. E as altas habilidades, elas podem aparecer também no lado emocional. Ou seja, ele não é bom em tudo, ele só tem um desempenho acima da média em algum desses aspectos, um ou mais. Mas tem um lado que ninguém fala, que é o da infância. Como será que foi a infância dessas pessoas? Elas provavelmente não foram crianças neutras. Elas foram crianças que tinham curiosidades diferentes das curiosidades normais para a idade. Eles aprofundam muito em assuntos, coisas que crianças sem altas habilidades não fazem. Eles também provavelmente ficavam muito tempo entediados e provavelmente eram mais sensíveis que as outras crianças. Mas é muito importante reforçar, provavelmente essas pessoas não eram vistas com essas características de forma boa. Elas provavelmente eram vistas como sensíveis demais, intenso, exagerado, desinteressado quando sentia tédio e muitas vezes até problemático. E quando o ambiente não sustenta ou acolhe aquilo que você é, a criança não vai pensar: ah, não, é porque eu funciono diferente. A criança vai pensar: tem alguma coisa muito errada comigo. E a partir daí, não é que ela se aceita, ela tenta se ajustar ao mundo. E isso traz uma série de consequências para a vida da pessoa. Então, ela pode ter sensação de não pertencimento, inadequação e faz um esforço excessivo para se adaptar ao que esperam dele na sociedade. Ansiedade, perfeccionismo, são outras coisas que a gente pode citar. Eles têm uma autocrítica imensa, uma cobrança imensa, muito acima da média também. E eles podem esconder partes de si mesmo por se sentirem inadequados de todas as pessoas, inclusive os seus talentos. Quando um ambiente não é suficientemente bom para te acolher, para entender quem você é, a gente tem um grande problema. Já as características do adulto, elas aparecem de formas mais específicas. São pessoas super capazes em algumas áreas, super suficientes, mas sentem sempre um vazio, como se algo tivesse faltando. São pessoas que têm curiosidade e facilidade de aprender coisas, mas têm dificuldade de sustentar o interesse por muito tempo. Têm um potencial alto, mas têm muita dificuldade de direcionamento. Como eu falei, eles têm uma cobrança intensa acima da média. É muito comum que eles se sintam incapazes e eles se sentem aquém, como se eles estivessem devendo algo, como se eles devessem produzir mais, ou a sensação de, eu podia mais. É muito comum ouvir nas primeiras sessões dessas pessoas que chegam, que é: eu não sou tão bom no meu trabalho, eu podia ser melhor, eu não me sinto encaixado, eu me sinto diferente. E a gente tenta ajudar o paciente a reconhecer que isso não é falta de capacidade, é falta de compreender e acolher quem a gente é. As altas habilidades não são só sobre, o que você sabe fazer, o que você é bom ou o que não é, mas é a forma que você se relaciona com você mesmo, independente de diagnóstico. Se você passou a vida inteira tentando se ajustar, talvez não seja você que esteja errado. Falta sim um pouco de compreensão sobre si mesmo. E quando isso vem para um superdotado, altas habilidades, isso não é se achar, não é se gabar. É apenas compreender como você funciona. Você se identificou? Então talvez a pergunta esteja errada, né? Ao invés de perguntar o que tem de errado comigo, a pergunta deveria ser: o que falta eu compreender em mim mesmo? Quando nós fazemos sentidos para nós mesmos, digamos assim, muita coisa se reorganiza na nossa vida. Esse foi mais um Entre Mentes. Eu venho aqui quinzenalmente de quinta-feira
postar para vocês um pouquinho dos diferentes funcionamentos cerebrais. Fique atento ao nosso canal que a gente posta bastante coisa legal. Até o próximo vídeo.